Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Uma alegria estar aqui essa noite com vocês, nessa igreja linda, com esse casal de pastores, amigos, que o Senhor nos conectou alguns anos atrás, eu acredito que uns 5, 6 anos atrás, quando eu e minha esposa, meus filhos, nós tivemos um tempo em Dallas, estudando, eu vim estudar, e o Senhor conectou não apenas pastor Urias e Moana, mas grandes outros amigos, que o Senhor nos conectou aqui nessa cidade, essa cidade que eu amo. Quando eu falo Dallas, a gente entende que é tudo isso, porque Dallas é um monte de cidade aglomerada. E hoje eu pude rever aqui, estou podendo rever alguns amigos, colegas que o Senhor nos deu nessa cidade. Para mim é uma honra estar aqui, uma alegria, viu, pastor Urias, pastora Moana, vocês fazem parte daquilo que nós estamos vivendo também lá na cidade de Paulínia, porque quando eu estava aqui, nesses dias, o Senhor me lembrou de tantas coisas, tantos desafios que nós tivemos nessa cidade, começando pela língua, do inglês, que era uma dificuldade, estudar, ter que trabalhar na próprio seminário, tudo isso com criança pequena, e por muitas vezes vocês foram aqueles que nos trouxeram palavras de confronto, mas ao mesmo tempo de impulsionar. E o que nós estamos vivendo hoje em Paulínia, eu tenho certeza que vocês fazem parte disso. É uma alegria. Moana já esteve lá, Urias já esteve lá. E se vocês estiverem no Brasil um dia, passem em Paulínia. Fica do lado de Campinas, irmãos. Talvez você nem conhece Paulínia, mas nós estamos do ladinho de Campinas. E o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Não tem a ver com a gente, eu sempre falo isso, porque realmente o que nós estamos vivendo naquela cidade é algo sobrenatural, não é sobre a minha capacidade, não é sobre aquilo que eu aprendi, mas é o Senhor derramou uma graça, um favor naquele lugar, e Ele tem salvado vidas, Ele tem batizado pessoas, Ele tem restaurado o casamento, e é sobre isso, é sobre Jesus, não é sobre uma estrutura, não é sobre uma iluminação, não é nada disso, irmãos, é sobre a presença de Deus. Sabe, o Senhor conta comigo e com você para essa missão. O Senhor está à procura nos dias de hoje de homens e mulheres a quem Ele possa confiar. Vocês aqui, imigrantes em uma terra, que não é a nossa terra, não é a terra de vocês, mas o Senhor conta com cada um de vocês para que vocês possam cumprir o plano, o propósito do Senhor aqui nessa terra. Sabe, uma coisa que nós não podemos nos desviar é dos planos do Senhor. Fazer as coisas na força do nosso braço, irmãos, é algo que dói, é algo que cansa, é algo que desanima. Mas quando nós estamos debaixo de uma palavra, quando nós estamos debaixo de uma direção, e esse termo palavra se tornou algo tão raso nos dias de hoje, porque todo mundo tem uma palavra. Mas a palavra é algo que você recebe de Deus e você não se desvia dessa palavra, você continua, mesmo que as circunstâncias não são favoráveis, mesmo que as coisas não aconteçam do seu jeito, você permanece na palavra. Porque a partir de uma palavra o Senhor dá a provisão. Tem muita gente que está com uma palavra, mas na verdade é uma palavra da sua vontade. E o Senhor não tem compromisso em trazer provisão quando nós não estamos debaixo da palavra dEle. É por isso que quando Deus disse para Abraão, Abraão, pega o seu filho Isaque, porque nós vamos agora fazer um sacrifício. E Abraão, ele em obediência, confiando no Deus a qual ele servia, ele pega Isaque, Isaque questiona a Abraão sobre o que estava para acontecer, e Abraão disse, Deus proverá. E quando Abraão estava próximo de sacrificar o teu filho, um anjo aparece e fala assim, ei Abraão, pode parar. E de repente lá estava um cordeiro para ser sacrificado, porque existe provisão aonde o Senhor nos dá uma palavra, amém? Por isso, em nome de Jesus, que você caminhe nessa palavra. O que é que você está, qual é a direção que o Senhor te deu para essa estação, para esse tempo, nessa cidade, nessa nação? Caminhe sobre essa palavra, sobre um propósito. Não fuja, não saia do propósito a qual o Senhor te colocou, mesmo que isso doa, mesmo que isso seja difícil. Talvez nós vivemos, e você está enfrentando estações onde tudo parece não acontecer da forma que você imaginava. E hoje pela manhã eu estava indo ao Walmart, no mercado, e o Senhor me mostrou e ministrou ao meu coração as árvores. E nós estamos aqui, vocês estão aqui no inverno. E as árvores nessa estação, elas estão secas. Você olha para a árvore, ela está seca, mas a sequidão que ela está, aparentemente parece que ela está morta, mas ela não está. É uma estação que vai passar e daqui a pouco ela começa a frutificar e florescer novamente. Mas uma coisa é necessária, ela está
enraizado, ela está firmada, existem raízes. É por isso que nós não podemos desconectar da fonte, que é Jesus. Quando nós estamos conectados na fonte, por mais que venham as crises, por mais que venham as estações de sequidão, de escassez, nós sabemos que essa estação vai passar e nós vamos voltar a florescer e frutificar em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Por isso talvez você está enfrentando em alguma área da sua vida uma realidade que não é aquela realidade que você gostaria de estar vivendo, mas continue firme no propósito a qual o Senhor te estabeleceu neste lugar. Porque esse tempo vai passar, essa estação vai passar e você vai começar a frutificar novamente. Amém? Você crê nisso? Feliz demais de estar aqui com vocês. Acho que a última vez que eu ministrei em Dallas, fazem 6 anos atrás, né? 6 anos atrás que eu estava aqui. E hoje retornar para mim é um motivo de muita alegria. Porque é um povo, né? Um povo que eu amo, um povo brasileiro, irmãos. Vocês têm algo tão especial, vocês carregam algo tão precioso da parte de Deus, que não apenas brasileiros estão esperando aquilo que vocês carregam, mas eu creio que americanos vão vir beber daquilo que vocês estão bebendo, irmãos. É muito maior do que aquilo que vocês talvez estão pensando, imaginando, sabe? Se reunir como uma comunidade, tudo isso é válido, é importante, é gostoso nós estarmos em comunhão com os irmãos. Mas o propósito de Deus, eu creio nisso, viu, pastor Urias, pastora Moana, que americanos vão vir começar a beber deste lugar. E não apenas daquilo que pastor Urias e pastora Moana carregam, mas aquilo que cada um de vocês carregam. Você crê nisso, irmãos? Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Quero agradecer aqui Fabrício e Jéssica, os anfitriões que me receberam. Eles nem sabiam, irmãos, nem eu sabia. De repente estava lá na casa deles dormindo. Muito obrigado, casal querido. Quero convidar você a abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Assim como o pastor Urias mencionou, minha esposa ficou no Brasil, está lá cuidando da igreja, inclusive está pregando nesse momento. Mandou um beijo para você, viu, pastora? Para todas aquelas que conhecem ela. Ela tem sido realmente uma mulher que o Senhor tem levantado nesses dias, e glória a Deus pela vida dela. Glória a Deus pelas nossas esposas, né, pastor? Glórias a Deus. O texto de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Irmãos, esse trecho é um trecho muito conhecido dos evangelhos. Talvez você já ouviu isso diversas vezes. O pastor Urias talvez já pregou sobre isso. Mas o Senhor ministrou ao meu coração para compartilhar com vocês essa noite, por aqueles que nos acompanham através do canal do YouTube, que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração. Eu sei que tem muitas pessoas aí de Pauline, mas que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração essa palavra. E o Senhor me trouxe isso para eu compartilhar com vocês. E o tema da mensagem é: eu viverei o impossível. Será que você pode repetir? Eu viverei o impossível. Aleluia, irmãos. Eu não sei qual é o impossível para você nesses dias. Eu não sei o que é que você tem clamado, o que é que você tem orado, o que é que você tem buscado da parte do Senhor de resposta. Talvez seja um diagnóstico, um casamento, talvez seja a parte financeira. Não sei o que você está
passando ou enfrentando. Mas eu quero trazer essa verdade para você, que nós viveremos o impossível. Porque o Senhor nos chama, irmãos, para viver o sobrenatural na presença dEle. Viver com o Senhor não é viver uma vida comum. Viver com o Senhor é experimentar o sobrenatural todos os dias. Talvez existem pessoas que tiveram uma experiência com Deus há 20, 30 anos atrás e nunca mais experimentaram uma novidade do Senhor, não experimentaram mais esse sobrenatural. Mas o Senhor nos chama todos os dias para viver uma vida sobrenatural em sua presença. Sobrenatural é aquilo que excede o natural. Sobrenatural é aquilo que é incomum, é fora do natural, é o extraordinário. O Senhor nos chama para viver essa vida, irmãos. É por isso que em nome de Jesus aqui em Trinity Brasil, vocês viverão o impossível. Nós vemos e nós lemos na Bíblia diversos homens, mulheres de Deus, que viveram, que experimentaram o sobrenatural de Deus. Eu me lembro quando o povo de Israel estava caminhando rumo à terra prometida, e o exército de Egito estava perseguindo eles, e de repente eles estão de frente ao mar vermelho. Então Moisés estica o cajado e o mar se abre. E o texto fala que todo o povo de Israel atravessa o mar sem se molhar. Irmãos, isso é viver algo sobrenatural. Esse mesmo povo, durante 40 anos, eles viveram no deserto, e durante 40 anos, sabe o que acontecia para alimentar eles? Caía maná do céu. Todos os dias caía uma porção específica para que eles pudessem se alimentar. Isso é viver o sobrenatural. Daniel, na cova dos leões, aonde em seu posicionamento ele não se rendeu ao que Nabucodonosor havia proposto, e então ele é lançado na cova, e na cova dos leões ele fica ileso, não é atacado. Irmãos, existia uma música que eu não entendia, que falava que os leões jejuaram. Eu falava, ué, como assim leão jejuar? Isso é heresia, leão jejuar? Leão não jejua, né? Mas aí eu fui entender que é por causa disso. Os leões na cova, eles jejuaram. E Daniel saiu ileso daquele lugar. Davi, diante de Golias, teve uma experiência sobrenatural. Davi baixinho, Golias, um gigante. E ele teve essa experiência sobrenatural. Na multiplicação dos pães, nesse mesmo texto de Mateus, um pouco antes, fala que Jesus multiplica alguns pães e peixes para uma multidão. Irmãos, isso é viver algo sobrenatural. Além de curas, milagres, maravilhas, que Jesus, aonde passava, realizava, e pessoas experimentavam esse sobrenatural. Agora entenda algo, irmãos, para nós vivermos e experimentarmos esse sobrenatural, nós precisamos sair deste comum e ir para o incomum. Nós precisamos sair de um ambiente raso e ir para um ambiente profundo. Nós precisamos sair de um ambiente natural e viver o sobrenatural. Não tem como nós experimentarmos coisas novas do Senhor, achando que nós podemos manter da mesma forma, do mesmo jeito, nós podemos buscar o Senhor da mesma intensidade que nós estamos vivendo e não tendo experiência. Irmãos, em nome de Jesus, o Senhor nos chama para viver essa vida e desfrutar do sobrenatural, para nós vivermos aquilo que aos nossos olhos é impossível. Aos nossos olhos é impossível, mas nada é impossível ao nosso Deus. Mas para nós sairmos deste lugar, para nós vivermos o sobrenatural, é preciso a gente sair do barco. Não tem como nós desfrutarmos dessa vida sobrenatural, nós permanecendo no mesmo lugar que nós estamos. E quando eu falo de permanecer no mesmo lugar, eu não estou falando de algo geográfico. Eu estou falando talvez de uma mentalidade que não sai, não consegue romper, porque às vezes nós associamos isso aí, sair de uma terra, ir para uma outra terra, não necessariamente é um lugar geográfico, mas é uma mentalidade talvez que está cauterizada e não consegue romper e viver o sobrenatural. E o barco é esse que representa, nesse texto que nós lemos, que representa a vida natural, o comum. Ficar no barco é onde você está acomodado,
É onde você tem uma certa segurança, apesar das chuvas baterem, da onda bater no barco, mas você está ali tranquilo, é uma vida comum. Não é fácil, irmão, sair do barco. Não é fácil nós nos movermos. Não é fácil nós nos movermos em obediência em uma palavra que o Senhor nos dá. Porque tudo aquilo que o Senhor, todas as vezes que o Senhor nos pede algo, vai custar renúncia, vai custar alguma coisa para nós. Não tem como nós acharmos que nós vamos viver o sobrenatural sem que nós tenhamos que deixar alguma coisa nossa. Não tem jeito. Eu me recordo quando eu vejo textos assim, eu me recordo quando nós estávamos aqui nos Estados Unidos, nós achamos que nós ficaríamos aqui, esse era o nosso plano. Olha só, aqui está bom demais, a gente está cuidando de pessoas, existe uma igreja para nós ajudarmos, para nós servirmos, vamos ficar aqui. Era algo que estava muito bom, mas o Senhor nos fala, é tempo de voltar para o Brasil. Irmãos, isso custou. Isso exigiu de nós renúncia. Não tem como o Senhor nos chamar para viver uma vida sobrenatural sem que nós tenhamos que renunciar a algo. E não é fácil, porque muitas coisas nos prendem neste lugar. Muitas coisas nos prendem nesse lugar, no texto simbolizado como um barco. Eu quero compartilhar com vocês essa noite algumas coisas que faz com que nós ficamos presos neste lugar, que nos impede de sair do barco, que nos impede de sair deste lugar de comodismo, para depois eu compartilhar com vocês aquilo que nos leva a sair do barco. E o primeiro ponto que eu quero trazer daquilo que nos impede de sair do barco é o medo. O medo é um sentimento que nos impede de sair deste lugar aonde nós estamos vivendo o comum, vivendo o natural, não tendo mais essa novidade, não vivendo mais experiências com o Senhor. E o medo quer nos paralisar. No versículo 26, fala que os discípulos, quando eles viram Jesus, eles se assustaram, eles tiveram medo. Eles olham para Jesus, mas mesmo assim, eles tiveram medo. E o medo é esse sentimento que nos prende no natural. O medo nos coloca dentro de uma prisão. O medo nos paralisa, nos impede de agir. E tudo aquilo que nós não conseguimos controlar, irmãos, isso gera medo em nós. Todas as coisas que nós não temos o controle, gera medo. Nós não temos o controle de muitas coisas. Por exemplo, do tempo. Nós não conseguimos controlar o tempo, e muitas vezes o tempo pode gerar em nós um medo, porque nós não temos o controle do que vai acontecer amanhã. Nós não temos o controle do que vai acontecer na semana que vem. E esse sentimento, ele quer nos tomar para nos paralisar. Nós temos medo daquilo que foge da lógica. Porque na nossa humanidade nós começamos a viver uma vida de lógica, de razão, irmãos, e viver uma vida com Jesus não é uma vida racional, é uma vida sobrenatural. Ela vai além daquilo que nós achamos que tem que acontecer. Eu não estou dizendo que nós não temos que fazer planos, que nós não temos que ser prudentes, nós precisamos ser assim. Mas caminhar com o Senhor para viver o sobrenatural, nós temos que deixar a lógica de lado. E quando nós caminhamos e a lógica não faz mais parte dos nossos planos, isso gera em nós medo. O medo nos ofusca, nos limita, distorce a visão. Esse sentimento é um sentimento que quer nos paralisar, que quer nos manter neste lugar do comum, de viver uma vida, de não experimentar coisas que o Senhor tem para nós. O medo é esse, que faz com que os obstáculos se tornem maiores do que realmente são. Uma pessoa carregada com sentimento de medo, ela vê um problema e aquele problema, ele triplica de tamanho. O medo potencializa os problemas. O medo gera em nós insegurança. O medo nos coloca em uma situação de covardia, nos paralisa. Agora entenda, irmãos, Deus não tira o medo, Ele nos leva a vencer esse medo. O Senhor não vai eliminar o medo, mas Ele nos leva a vencer esse medo. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós temos tantas coisas que nos pressionam, que tentam gerar esse sentimento de medo. Nós temos uma guerra, que essa guerra é aquela guerra com o inimigo.
O inimigo em todo o tempo, ele está tentando nos paralisar, trazendo medo das coisas. Você olha para a economia, você olha para as coisas que estão ao redor, você liga o noticiário, você vê as notícias da internet, você vê tanta coisa acontecendo, o inimigo tenta na nossa mente colocar isso e fazer com que nós olhamos e nos distraímos com as coisas e nos paralisa. As coisas desse mundo, as pessoas que muitas vezes tentam colocar vozes sobre os nossos ouvidos e tentar colocar medo. A nossa vontade muitas vezes, irmãos, a nossa vontade é aquela que muitas vezes não quer que nós vivamos o sobrenatural. Mas em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 7, fala: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É por isso que em nome de Jesus eu declaro aqui, nesta igreja, nesta cidade, que homens e mulheres viverão o impossível. Homens e mulheres viverão aquilo que talvez aos seus olhos, aos olhos da sua família, aos olhos dos seus amigos, eles talvez estão até falando: isso não vai dar certo, você não vai conseguir, você já tentou 1, 2, 3, você não vai conseguir. Mas eu declaro que nós viveremos o impossível do Senhor. A outra coisa que nos impede de sair do barco, além do medo, é a incredulidade. A incredulidade, irmãos, é essa chave que nos fecha nesse ambiente natural. A falta de fé nos aprisiona neste lugar, aonde nós não conseguimos avançar. A incredulidade é uma barreira que nos impede de avançar para aquilo que é impossível. E é isso que o inimigo quer roubar de nós todos os dias, a nossa fé. O problema não é a fé pequena. O problema é a ausência da fé. Porque a palavra de Deus diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer ao monte: mova-se para lá, e ele vai. Então o problema não é o tamanho da fé, mas é a ausência da fé. E o inimigo, ele quer todos os dias roubar a nossa fé, porque roubando a nossa fé, ele nos paralisa. Ele consegue nos neutralizar, mas em nome de Jesus, irmãos, nós não vamos parar, nós não vamos ficar nessa estagnação em nome de Jesus. Mesmo que o inimigo tentar bater na porta, trazendo medo, mesmo tentando roubar a sua fé, nós não vamos paralisar. A incredulidade é essa que bate na porta, que tenta bater todos os dias com aquela pergunta: será? Será que você consegue? Será que você vai conseguir? Será que eu posso? Será que realmente Deus vai fazer? A incredulidade é essa que todos os dias e constantemente está questionando: será? 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 Por quê? Porque a incredulidade sempre vai focar nas impossibilidades. A falta de fé sempre vai potencializar as impossibilidades, as circunstâncias, os obstáculos. E talvez isso aconteceu com Pedro. O texto não fala, mas eu estou aqui agora trazendo algo que não está na Bíblia, mas que eu quero talvez exemplificar. E talvez lá estava Pedro, e os discípulos parados no barco, e os discípulos olhando para Pedro e falam assim: Pedro, você tem certeza, Pedro, que você vai pisar na água? Pedro, você acha que você vai conseguir andar? Será que você vai conseguir andar? Lembre-se, Pedro, existe uma lei da gravidade. Se você pisar aí, você vai afundar, Pedro. Talvez os 11 que ficaram no barco começaram a questionar Pedro da ação que ele estava para tomar. Talvez existem pessoas, a sua mente está trazendo isso para te paralisar. Como aí, você engravidar? Não, você já recebeu um diagnóstico que você é estéril. É impossível você se engravidar. Como assim você vai vencer essa situação? Isso que você está esperando é impossível. É impossível você conseguir a sua legalização neste país. É impossível. Olha só de onde você veio, o seu histórico. Você não vai conseguir. A incredulidade, ela foca nas impossibilidades, nos obstáculos, nos diagnósticos, nos problemas. Terceiro, o que nos impede de sair do barco, além do medo,
Além da incredulidade, é o comodismo. E aqui eu quero falar de dois tipos desse comodismo, que é o acomodado e o conformado. Irmãos, o comodismo é algo que nos faz ficar neste ambiente que está tudo bem. Tá bom aqui, eu não preciso sair daqui. Tá bom no barco. Pedro poderia ser esse que fala assim: mas tá bom aqui, Jesus, eu não vou sair desse barco. A água está batendo, a chuva está forte, o vento está forte, mas eu vou ficar aqui. Aqui, apesar de tudo isso, está confortável. Aqui eu estou seguro. Dentro do barco eu estou seguro. Está bom do jeito que está. Pessoas que entram nesse comodismo, irmão, mas em nome de Jesus nós vamos quebrar isso na nossa vida. Sabe, talvez você chegue, eu já vivi isso aqui nos Estados Unidos, eu estou falando isso porque eu já vivi. Nós chegamos aqui e de repente nós começamos a parar e entramos numa rotina. Irmãos, em nome de Jesus, muito mais do que o trabalho que você tem, muito mais do que a rotina que você tem, existe um propósito ao qual o Senhor te colocou nessa nação. E às vezes nós nos conformamos e nos acomodamos, porque agora nós temos um bom salário, nós temos uma casa, já compramos um carro, então o meu chamado eu deixo para depois. Comodismo? Porque dá trabalho cuidar de gente, não é isso? Dá trabalho sair 40 minutos, 1 hora andar até aqui, dá trabalho. Mas irmãos, existe um propósito, nós caminhamos debaixo de um propósito, por isso em nome de Jesus, nós precisamos cancelar na nossa vida qualquer tipo de comodismo. As pessoas que entram nesse ambiente de comodismo, começam a questionar: não, viver no sobrenatural, viver neste lugar, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, eu vou ter que orar mais, eu vou ter que jejuar mais, eu vou ter que buscar mais ao Senhor, eu vou ter que ler mais a Bíblia. Ah não, tá bom assim demais, eu vou na igreja no domingo, e no próximo domingo eu volto de novo. Viver o sobrenatural, nós viemos no domingo receber, mas na segunda nós começamos a descarregar aquilo que nós recebemos, e na terça, e na quarta, e na quinta, nós viemos novamente aqui e nos enchemos para nós vivermos na segunda, na terça. Nós não podemos viver uma vida de domingo em domingo, de culto em culto, irmãos. O Senhor tem algo para fazer através de você no lugar aonde Ele te colocou. Por isso, em nome de Jesus, todas as vezes que o comodismo tentar bater na porta, você precisa declarar em nome de Jesus: eu não vou viver essa vida de paralisia, de acomodado, em nome de Jesus. Além do acomodado, existe o conformado. Sabe quem é a pessoa conformada? Eu não nasci para isso. Mas eu vim de uma família tão simples, tão humilde. Essas coisas não é para mim. Não, meu pai, ele trabalhou na zona rural, ele era tão simples. Não, eu não mereço viver isso. Essas coisas não é para mim, viver essas coisas extraordinárias. É a pessoa que se conforma, talvez, do passado que viveu. E fica preso no passado, achando que aquilo que viveu no passado é o que vai viver nos dias de hoje ou no futuro. Em nome de Jesus, nós não podemos ser essas pessoas conformadas, irmãos. Independente de onde você veio, qual é a sua história, o que você viveu no seu passado, isso não determina aquilo que Deus quer fazer no seu futuro. Isso não determina aquilo que Deus quer fazer em você hoje. Por mais que o seu passado esteja sendo um passado ruim, feio demais, irmãos, para Deus pode te elevar e te colocar em lugares e te usar da maneira que Ele quiser. Pessoas conformadas. Nós fomos criados, irmãos, para o extraordinário, para o profundo. Nós fomos criados, sabe, para as profundezas, para as alturas, para o fora do comum, para o anormal. O Senhor nos criou para viver uma vida sobrenatural. Viver uma vida sobrenatural é você olhar para a sua conta bancária e você não ter o recurso, mas mesmo assim em fé você levanta e fala: eu vou, porque eu confio no Senhor que me chamou. Mas o medo quer te paralisar e fala assim: não, você não tem dinheiro, você não é capaz, você não é inteligente, você não estudou para isso. Mas em nome de Jesus, aqui existem homens e mulheres que vão caminhar no propósito do Senhor.
Homens e mulheres posicionados para aquilo que o Senhor chamou, para essa estação, para esse tempo, nessa nação. Eu falei de coisas que nos impedem de sair do barco, mas agora eu quero trazer 3 pontos daquilo que nos faz andar sobre as águas. E o primeiro ponto é a decisão. Só caminha no sobrenatural quem decide caminhar no sobrenatural. É necessário nós termos decisão. No barco estavam 12 discípulos. 12 discípulos estavam vivendo a mesma situação, a tempestade, as ondas fortes, mas apenas um andou sobre as águas. Os 11 não andaram. Apenas Pedro viveu e experimentou o sobrenatural. É verdade que depois Pedro, eu não vou entrar nessa parte, é verdade que depois Pedro afundou, mas ele experimentou o sobrenatural. Jesus fala, homem de pequena fé. Eu fico imaginando se Jesus olhasse para os 11 que ficaram no barco. Se Pedro teve pouca fé, você imagine os 11 que ficaram no barco. Jesus nem comenta dos 11. Jesus fala de Pedro, que andou e chamou ele que tinha pouca fé. Pedro afundou, porque começou a olhar para as circunstâncias. Mas Pedro experimentou o sobrenatural de Deus. Os outros 11 foram apenas telespectadores do sobrenatural. E nós temos 2 escolhas, irmãos. Nós temos 2 escolhas. Ou nós vivemos as nossas próprias experiências sobrenaturais, ou a gente vai viver as dos outros. Ou a gente vai viver contando as experiências dos outros. Isso é uma decisão. Eu preciso decidir se eu quero viver isso na minha vida, na minha casa, na minha família, ou se eu decido apenas olhar o que Deus está fazendo na vida dos outros. O Senhor nos chama para viver o sobrenatural. O Senhor nos chama para experimentar disso todos os dias. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Mateus, que escreve esse texto. Mateus apenas escreveu aquilo que Pedro viveu. Pedro viveu. Mateus apenas escreveu. Ele ficou olhando Pedro andar sobre as águas e foi anotando. Pedro decidiu andar sobre as águas. Ele contou a experiência de Pedro. Pedro foi, sabe por quê? Porque ele disse assim, Jesus, eu quero. Jesus, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso. Mas para a gente decidir, para a gente tomar uma decisão, é necessário o quê? Renunciar. Eu renuncio o barco, eu renuncio o medo, eu renuncio o comodismo, eu renuncio todas as coisas para eu poder experimentar aquilo que o Senhor tem para mim. Uma decisão exige renúncia. Uma decisão para viver a vontade de Deus vai existir renúncia. Porque a matemática de Deus, irmãos, a equação de Deus, ela é diferente. No mundo, você precisa guardar, você precisa poupar. Poupa, porque quanto mais você poupar, mais você vai ter. Mas Deus nos ensina que quanto mais nós abençoamos, mais Ele enche o nosso celeiro, mais Ele dá semente. Por quê? Porque entende o propósito. Eu recebo a semente, eu usufruo da semente, mas eu entendo que a partir dessa semente, outras pessoas serão abençoadas. E o texto fala que Ele vai depositar riqueza sobre nós. Mas para o mundo é guardar, guardar, guardar. Mas na equação de Deus, é quando você perde, é que você ganha. É por isso, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos abrir mão da nossa vida para ganhar essa vida sobrenatural. Com Deus é diferente, o último é que vai ser primeiro. Nós perdemos a nossa vida para ganhar a vida de Jesus. É por isso que o Senhor colocou meu coração para trazer para vocês: decida ir além, decida voar mais alto, decida estar mais perto do Pai. Quando eu olhava aquelas árvores secas, mas com raízes ainda na terra, elas tinham um aspecto de árvores mortas, mas elas estavam ligadas na fonte. Elas estavam juntos no propósito. Não desconecta da fonte, irmãos.
que o Senhor está procurando nos dias de hoje são homens e mulheres que caminham conectados na fonte. A palavra de Deus diz em Mateus 24 que os últimos dias serão dias como Noé. Nós precisamos estudar a vida de Noé, porque o Senhor está à procura de Noés nos dias de hoje, onde Ele possa confiar os segredos do coração dele. Homem íntegro, de caráter, temente ao Senhor, é isso que o Senhor está procurando. Homens que estão conectados com Deus, homens que têm intimidade com o Senhor, homens e mulheres que não estão preocupados nos benefícios, apesar de o Senhor ser um Deus abençoador, que deposita bênçãos sobre as nossas vidas, mas o Evangelho não é sobre aquilo que o Senhor pode nos dar. A fé não é sobre conquista. Nós vamos conquistar, porque a palavra de Deus diz que quando nós trabalhamos, nós conquistamos, mas a fé não é sobre conquista, e talvez isso gera em nós comparação, porque nós olhamos para o vizinho do lado e nós vemos, uau, ele comprou uma casa nova, ele comprou um carro novo, e nós achamos que isso é uma fé. Eu não estou dizendo que talvez o vizinho não tenha fé, mas isso não pode ser a base de uma fé, porque a fé não é conquista, a fé é suporte. A fé é o quanto nós suportamos, o quanto nós aguentamos, isso é a fé. Por isso, para ir em frente nessa decisão é preciso, sabe o que? Ousadia. Para nós sairmos deste lugar de comodismo, esse lugar de conforto, para nós sairmos do barco, nós precisamos ser valentes e dizer: eu vou andar sobre as águas, não importa a força do vento, não importa a força do mar, mas eu vou andar sobre as águas, eu vou viver o sobrenatural. Pessoas que experimentam isso da parte do Senhor são pessoas valentes, são pessoas ousadas. Nós vemos a Bíblia, Elias, que orou, a chuva parou, mas de repente ele ora novamente, começa a cair fogo do céu. Pessoas ousadas, pessoas valentes, pessoas que confiam naquilo que Deus falou. Davi, com ousadia, enfrentou Golias, valente, uma força que não estava nele, mas ele sabia ao Deus a qual ele servia. Pedro, com ousadia, olha para Jesus e fala: Jesus, eu quero experimentar isso. Josué 1,9 fala: não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ousadia, pessoa valente. E sabe quem são essas pessoas? Pessoas cheias do Espírito Santo. Porque esse mesmo Pedro, um dia junto com o João, ele estava, lá em Atos diz que ele todos os dias ele ia para o templo orar. Mas aconteceu um evento, o maior evento, aquilo que Jesus havia prometido, o Espírito Santo, Pentecostes. E eles são tomados pelo Espírito Santo. E o texto fala lá em Atos que agora Pedro e João caminham novamente para orar, para a oração no templo. E eles encontram um paralítico lá na porta, como todos os dias. Não era alguém novo, era alguém que já estava ali há anos. Era alguém familiar, talvez Pedro, João já passou ali e havia depositado algumas moedinhas para ele. Mas agora cheio do Espírito Santo, Pedro olha para aquele homem e fala assim: ei, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Pessoas ousadas e valentes só são ousadas e valentes por causa da presença do Espírito Santo. Gaste tempo, invista tempo, irmãos, em buscar a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo nos torna pessoas ousadas, valentes. Que não vai existir gigantes, que não vão existir diagnósticos, que não vão existir qualquer situação que vai nos parar, porque nós sabemos aquele que está conosco. E por último, a fé. A fé é algo que nos move a sair do barco. Se a incredulidade nos faz permanecer no barco, a fé é essa que nos leva a viver o sobrenatural. A fé nos leva a enxergar aquilo que é impossível, aquilo que é improvável. A fé é aquilo que vai além do que os nossos olhos naturais estão vendo. Os nossos olhos naturais veem gigante, os nossos olhos naturais veem problemas, os nossos olhos naturais veem boletos, os nossos olhos naturais veem limitações, mas a fé, ela vai além disso. A fé enxerga aquilo que ainda nós não vemos. Ela chama à existência aquilo que ainda não existe.
A fé nos faz andar além dos problemas. A fé nos faz andar sobre as circunstâncias. Não existe gravidade para a fé. É por isso que quando Pedro coloca o pé, ali não existe mais gravidade. Deus já havia colocado o chão para Pedro pisar. Mas você sabe, irmãos, essa história de que coloca o pé, que Deus coloca o chão, irmãos, cuidado com isso. Porque aqui o chão foi colocado porque Jesus chamou. Eu comecei falando isso, porque tem muita gente que está querendo colocar o pé aonde Jesus o chamou e vai afundar. Pedro caminhou com base em uma palavra. Quando havia uma palavra, Jesus já havia colocado o chão, a provisão para Pedro pisar. Tem muita gente que, Deus me deu uma palavra, eu vou caminhar, vou colocar o pé que Deus vai colocar o chão. Irmãos, cuidado, porque se não foi Deus que te chamou, vai afundar. E aí a pessoa olha para Deus, eu fiz isso, e Deus vai falar assim, foi você que fez, não foi eu que pedi. Eu não te pedi para você ir, eu não pedi para você falar, foi você que tomou essa iniciativa. A fé, irmãos, chama as coisas que não existem à existência. Agora, para nós caminharmos nesse sobrenatural, o foco precisa estar em Jesus. Pedro afundou porque agora ele tira o foco de Jesus e começa a olhar as distrações. Viver o sobrenatural é manter os olhos fixos em Jesus. A fé é essa, é a chave para nós entrarmos nesse sobrenatural. É a força que nos leva a vencer o medo, a romper a incredulidade, a sair deste lugar de comodismo. É a fé. A fé é aquilo que nós precisamos cultivar todos os dias. Foi isso que Jesus disse para Marta e Maria quando Lázaro estava morto, seu irmão. E eles entram no diálogo com Jesus, mas se você tivesse chegado antes aqui, ele não teria morrido. E começa aquele, não, Marta e Maria, ele vai ressuscitar, e elas vão entendendo. Mas chega uma hora que Jesus fala assim, se creres, verás a glória de Deus. O que o Senhor nos fala essa noite é, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, viverás o impossível. Se creres, experimentará do milagre. Se creres, caminhará no sobrenatural. Se creres, você vai romper. Você vai cumprir o propósito, o plano que eu tenho para você. E aqui eu finalizo. Para aqueles que creem, Jesus disse, estes sinais acompanharão os que crerem. Os sinais acompanharão os que crerem. Quais são os sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Para os que creem. Para os que creem existe uma promessa, porque existe uma autoridade, a mesma autoridade que estava em Jesus. Agora, para aqueles que creem nesse Jesus, também tem a posse dessa autoridade, aquilo que Jesus fazia. O Senhor agora fala assim, vocês farão as mesmas coisas, e coisas maiores vocês farão, não maiores em milagres, mas o ministério de Jesus durou 3 anos nessa terra. Quantos anos você tem? Quantos anos talvez nós tenhamos ainda para frente? Eu quero convidar você a ficar de pé. Deus quer nos levar, irmãos, para voar mais alto. Deus quer nos levar para esse ambiente de sobrenatural, esse ambiente onde a lógica ela se perde, onde a razão nós não conseguimos mais encontrar. O Senhor quer nos levar a andar sobre as águas esses dias. Agora minha pergunta é, o que você precisa desprender? O que o Senhor talvez já até falou no seu coração, olha, eu tenho tantas coisas para você experimentar, mas você precisa desprender disso. Eu tenho tantos lugares, eu tenho tantas posições, eu tenho tantas coisas que eu quero ministrar e entregar a você, segredos do meu coração. Mas você precisa desprender de algumas coisas. O ano de 2025, meus irmãos, nós estamos no segundo dia do mês do ano de 2025. É o ano onde o Senhor está nos chamando a sair do barco. Talvez Estados Unidos, Dallas tem sido o seu barco.
aonde está bom demais, está tranquilo. Eu estou escondido aqui. Eu não estou falando de uma geografia, mas eu estou falando talvez de uma mentalidade, de uma rotina que já entrou, que cauterizou, que acomodou, que talvez dar um passo pode gerar de novo, novamente, aquilo, o medo de ir, o medo de servir, o medo de se entregar, o medo de se envolver, porque já fui frustrado, já fui machucado. Mas eu me lembro, e pastor Urias pregava sobre isso sempre, o mesmo lugar que nos fere é o lugar que nos cura. Irmãos, eu já fui curado de tantas coisas no mesmo lugar que me feriu. Por isso, em nome de Jesus, esse ano é o ano de nós rompermos. É um ano onde o Senhor quer liberar sobre a sua vida, ou relembrar o propósito a qual você está aqui neste lugar. O que o Senhor deu para a missão, como essa igreja, não se limita apenas a pastor Urias e pastora Moana, mas é cada um de vocês que pertencem a essa casa. É cada um de vocês que o Senhor trouxe até aqui. Existem tantas pessoas, meus irmãos, perdidas neste lugar. Existem tantas pessoas com chamados enterrados, paralisados. Existem pessoas que se perderam no propósito. O Senhor conta com cada um de vocês para resgatar essas pessoas. O Senhor conta com cada um de vocês para vocês liberarem aquilo que vocês carregam em americanos, em hispanos. Não se limita apenas a uma nação brasileira, se limita a um povo a qual o Senhor ama, e esse povo não está ligado a uma língua, não está ligado a uma nação, está ligado a todos aqueles que o Senhor quer salvar, todos aqueles que o Senhor quer restaurar, e o Senhor conta com cada um de vocês. Eu quero essa noite colocar ou trazer à memória o senso da missão a qual nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para estudar o quando Jesus vai voltar, porque nem mesmo Jesus sabe quando isso vai acontecer. Estude sobre a escatologia, estude sobre isso, mas cumpra a missão que o Senhor nos deixou de ir, de fazer discípulos, de ganhar almas para Jesus. É para isso que você está aqui nessa terra. É para isso que o Senhor te colocou nesta nação. Você não está aqui por causa de um trabalho. Você não está aqui por causa de um green card. Tudo isso são ferramentas que o Senhor vai te dar para você cumprir o propósito dEle. Pai, em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui estão seus filhos, ó Pai, as suas filhas, a tua igreja, Pai, essa igreja que o Senhor ama tanto, Pai, em nome de Jesus, que esse ano de 2025, ó Pai, que esse mês que se inicia, Pai, seja um marco nas nossas vidas, aonde nós possamos nos posicionar no propósito, ó Pai, relembrar das coisas que o Senhor já nos disse, coisas talvez que o Senhor disse para pessoas aqui ainda no Brasil. Pai, em nome de Jesus, traga isso à memória, à mente, e coloque novamente o propósito, porque está nessa nação. Senhor, que nós possamos viver o sobrenatural. Talvez pessoas aqui não experimentam mais o Senhor, da novidade do Senhor, não experimentam mais o sobrenatural, paralisaram, estão com medo, acomodaram. Pai, em nome de Jesus, nós não aceitamos nenhuma apatia no seu povo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos caminhar no sobrenatural. Por isso nós rejeitamos, ó Pai, qualquer sentimento de medo que o inimigo tem tentado colocar nas mentes, nos corações, toda a apatia, todo o comodismo, Pai, toda a falta de fé que o inimigo tem tentado semear nos corações. Pai, em nome de Jesus, nós rompemos agora, na autoridade e no nome de Jesus, e declaramos, ó Pai, que a tua igreja, que os teus filhos, eles viverão, eles experimentarão, eles andarão no sobrenatural do Senhor. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que esse ano vai ser um ano onde eles vão experimentar coisas que o Senhor já prometeu há tantos anos atrás. Ah, Senhor, chamados que estavam paralisados, ministérios que estavam enterrados, começa a trazer agora a memória e despertar a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.